Eclesiastes capítulo 3, de 1 a 15, continuando a nossa série de estudos no livro do Eclesiastes, ou do Pregador, capítulo 3, de 1 a 15, tendo como tema geral do nosso estudo o homem em busca do sentido da vida, em busca do sentido da vida. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura, que diz assim, Eclesiastes 3, de 1 a 15. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as coisas que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. Também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Que o Senhor aplique sua palavra nos nossos corações. Amém. Depois de falar a respeito da vaidade e futilidade da vida, principalmente como forma de buscar sentido pleno, Salomão mostrou como a busca pelo conhecimento e pelo prazer hedonista não proporciona o sentido, verdadeiro sentido da vida. Depois dessas buscas frustrantes, de falar destas buscas frustrantes, de descrever que o sentido está apenas na relação com Deus, de que o pleno sentido da vida está na relação com o Senhor, está em viver e refletir sobre essa vida na perspectiva de Deus, na referência de Deus. Agora, Salomão fala a respeito do efeito que o tempo tem sobre a vida, de como a vida é temporal, é fugaz e transitória, e que sentido há nisso, que sentido há nessa temporalidade da vida. E isso, mais uma vez, ele vai mostrar que depende do ponto de vista com que se analisa e se vivencia isso. E diferente do que ele fez até agora, Salomão não coloca primeiro a perspectiva do homem sem Deus, ele não coloca a análise do homem sem a referência divina, mas ele já logo irrompe, ele já logo passa no seu questionamento para a resposta de que a temporalidade da vida ela está relacionada no seu sentido com Deus. Então, que o sentido está em compreender que o tempo, como uma sucessão de eventos e de experiências humanas, ela faz parte de fatores deterministas. Acho bem interessante porque Salomão já nega a ideia fatalista, do acaso, de forças impessoais determinando o próprio tempo como um poder, uma força cósmica de poder determinante, causador de maneira inescapável, como um tempo como um senhor tirano, que estabelece a ordem das coisas de maneira inescapável. Ele já parte para o conceito do determinismo,
de que as coisas são pré-determinadas. A questão é por quem e pelo quê. Salomão já logo diz que o tempo ele é pré-determinado, pré-estabelecido por Deus. E como lidar com isso? Então Salomão já parte para essa questão, sem deixar de mostrar que, se assim não for, o tempo também será visto como algo, a temporalidade da vida será vista também como algo sem sentido. O tempo será visto como um algoz, como um senhor tirano, que estabelece atividades, eventos, sem que possamos escapar e sem sentido, ou seja, que apenas atua como uma força desgastante da vida, destruidora da vida. Daí ele dizer, qual é o proveito que o homem tem em toda a sua atividade debaixo do sol, relacionado a uma vida temporal, debaixo de uma força desgastante que é o tempo, de um poder que atua de maneira influenciadora e de alguma forma desgastante, como ele diz, fugaz, que causa muito mais aflição, do que prazer. Que sentido há, que produtividade há de trabalhar dentro da realidade de uma vida temporal, limitada pelo tempo, pelas circunstâncias estabelecidas pelo tempo? Então, com isso, Salomão vai mostrar para nós, como a vida, a temporalidade da vida deve ser enfrentada por nós, pelos que temem ao Senhor. Que sentido e proveito há na temporalidade da vida? Claro que de alguma forma intensificada com a condição caída do homem e amaldiçoada da terra, da própria vida, por conta do pecado. Então Salomão mostra para nós neste poema. Primeiro ele nos apresenta um poema, um dos mais belos poemas das Escrituras, falando sobre o tempo, e logo ele faz questionamentos em cima deste poema, sobre o tempo. Qual é o sentido, qual é o propósito desta temporalidade da vida? Primeiro, nós podemos perceber que Salomão descreve o tempo como sendo uma sucessão de eventos, cronológicos, que envolve tanto o bem como o mal, coisas boas como coisas ruins. A temporalidade da vida como sendo uma sucessão de eventos que envolve a presença de coisas boas e coisas ruins. A gente percebe isso nesses 14 pares de situações que ele coloca aí, num paralelismo antitético de contradição, de comparação entre um e outro, Ele vai mostrar que o tempo é essa sucessão de eventos inevitáveis, inescapáveis, em que estas circunstâncias estão determinadas a acontecer. Então, diferente do que alguns acreditam, Salomão não está falando sobre gerência do tempo, administração do tempo por nossa parte. Salomão não parte da perspectiva de aproveitamento do tempo por parte do homem. Ele não está falando sobre isso. E nem do homem como protagonista do tempo, como aquele que estabelece e determina. Mas ele está falando do homem como estando dentro do tempo pré-estabelecido por uma força superior a ele, para se submeter a eventos temporais em que ele não pode escapar porque estão determinados. Não é sobre como administrarmos o tempo, mas é como entendermos que estamos dentro de tempos determinados para nós. Exatamente, aí ele vai logo dizer, mas quem determina esses tempos? Vai dizer Deus. Ele é quem determina esses tempos como soberano Senhor. Veja como é que ele descreve nesse conjunto desses pares aí de eventos. Ele começa exatamente dizendo assim: tudo tem seu tempo determinado. Ele já começa afirmando a sua crença no determinismo, de que o tempo não é fruto do acaso. Então ele já não se coloca aí como um homem sem uma referência soberana, superior, de divindade. Ele já se coloca como alguém que
parte de uma referência de algo superior, de uma força superior. Então, tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, o tempo está determinado a acontecer de acordo com aquilo que está devidamente programado. E há tempo para todas as coisas. Ele vai dizer que situações são essas, nesses 14 pares. E interessante é que como ele começa e como ele termina. Para a gente ver o meio, vamos ver o início e o fim. Ele começa com 2 pares que tem a ver com os extremos da existência humana, né? Ele vai dizer assim, olha, há tempo de nascer e tempo de morrer. Ele começa exatamente com as circunstâncias extremas da existência humana, que determina a sua temporalidade, que é exatamente os elementos que determinam a temporalidade da existência humana. Ele diz assim, tem um tempo de passar a existir neste mundo, que é o nascer, né? Há um tempo determinado em que a gente passa a existir nessa forma de existência e de vida humana na Terra. A gente nasce, a gente vê o mundo, né? Então, a gente entra nessa esfera de vida temporal. Há tempo é o primeiro extremo. Há tempo de entrar neste mundo e há tempo de sair dele. Isso devidamente determinado. Então ele já vai para os 2 polos, para os 2 extremos, dizendo: há tempo de chegar e há tempo de sair. Há tempo de entrar nesta temporalidade e de sair desta vida. E debaixo desses extremos da existência, ele termina exatamente aqui com 2 pares que de alguma forma vai mostrar que todos os outros eventos, todas as outras circunstâncias, todos os outros tempos, de alguma forma refletem estes 2 estados, essas 2 situações. A vida, de alguma forma, ela é dividida em 2 momentos. Todas as circunstâncias têm pelo menos 2 momentos emocionalmente falando. Momentos de alegria e de tristeza. E são bem representados aqui na figura da guerra e da paz. Ele termina dizendo assim: há tempo de guerra e tempo de paz. Se você olhar todas as outras situações e circunstâncias, elas estão direto ou indiretamente ligadas a esse aspecto do extremo da existência de vida e morte, dos extremos de passar a fazer parte desse mundo ou sair dele, desses 2 extremos, nascer e morrer. E dentro desse tempo entre a vida, entre o nascimento e a morte, a gente experimenta uma série de circunstâncias, de tempos pré-estabelecidos, em que esses 2 elementos estão presentes sempre. Ou guerra ou paz, ou tranquilidade ou dificuldade, ou alegria ou paz, ou situações favoráveis ou desfavoráveis, coisas boas ou ruins, bem ou mal. De alguma forma, quando a gente olha para todos os outros elementos, né, dentro aí entre os limites da existência e as qualificações, os estados das circunstâncias, né, de alegria e de paz, de guerra e de paz, de alegria e tristeza, você vê os outros elementos, como por exemplo, aí ele vai dizer: há tempo então, dentro desse limite da nossa existência, em que vamos enfrentar realidades favoráveis e desfavoráveis, boas e ruins, de bem e mal, de alegria e de tristeza. Você tem tempos determinados para plantar e arrancar a plantação, ou seja, produzir e desfazer-se da produção, colher os frutos ou limpar a terra para plantar, ou desfazer a plantação, né? Você tem tempo de plantar e tempo de arrancar as coisas, de tirar as coisas que produzem. Tempo de matar e tempo de curar. Dentro da pré-determinação estabelecida para o tempo, existem tempos exatamente em que, naquilo que é estabelecido pela soberana vontade de Deus em sua lei, matar é uma circunstância favorável. Como tratando disso aqui, é interessante que a maior parte desses elementos aí estão ligados ao tempo de guerra, né, que era uma realidade muito comum no mundo antigo, né? As guerras eram promovidas, incentivadas e uma forma comum
de expansão e de estabelecimento de território, né? E de expansão das civilizações. Então, muito do que ele fala aqui é em contexto de guerra ou de paz. Aí ele vai dizer, olha, há tempo de matar e tempo de curar. Aqui ele fala o tempo de matar no sentido de que há guerras legítimas, há ações legítimas em relação a matar para a preservação da vida, principalmente aqueles que são déspotas, maus, terríveis, matar através da pena de morte, né? da proteção dos inocentes, né? Da aplicação da justa pena sobre os maus. Não. Há tempos estabelecidos para Deus de que isso é necessário acontecer, como o próprio Deus, na história do povo de Israel, estabeleceu o tempo para que o povo usasse da guerra uma forma de trazer punição para os povos pagãos, de matar nações inteiras. E tempo também que Deus havia estabelecido para que o povo de Israel pudesse fazer algumas alianças necessárias para ter paz, né? Então aí ele fala exatamente nesse contexto que pelos tempos pré-determinados havia tempo de que matar era algo estabelecido pela circunstância, havia tempo de matar, tempo de curar, tempo de se preocupar na preservação da vida, tempo de aplicar pena, tempo de chorar e tempo de rir, exatamente, principalmente relacionado às circunstâncias de dores, de luto, de perdas, tempos em que somos levados pela circunstância a chorar as nossas perdas, a chorar as nossas dores, nossos dilemas, nossas dificuldades. Então, isso é uma realidade. Há tempos estabelecidos para que circunstâncias que nos fazem rir ou nos fazem chorar. Isso há tempo que a circunstância vai nos fazer chorar, que a circunstância vai nos fazer rir. E o mais interessante é que essas circunstâncias não dependem de nós. Ele está falando de coisas que dependem de nós, apesar de ter a nossa atuação, de ter ação humana. Não determina o tempo que eu quero. Se eu pudesse determinar o tempo que eu quero chorar ou rir, que eu quero paz ou guerra, que eu quero a preservação da vida, como agora, né? É interessante que minha filha Isabela disse assim: pai, se eu pudesse, não teria o coronavírus, não teria o vírus. Isso, minha filha, se a gente pudesse, a gente tiraria todas as doenças do mundo. Mas a gente não pode, né? A gente não tem esse poder, né? De fazer com que simplesmente nossa vontade prevaleça sobre o tempo, que as coisas sejam como queremos que elas sejam. Então, nem aquilo que a gente faz ou a circunstância nos leva a fazer é determinado por nós mesmos, de fato e de verdade. Então aqui ele está colocando os tempos e as circunstâncias vêm para nós, há tempo de rir e tempo de chorar, tempo de lançar pedra e tempo de juntar pedra, provavelmente uma atitude relacionada exatamente com tempos de guerra, em que os inimigos, que se lançava pedra no terreno dos inimigos para tornar infértil, tornar improdutivo, para dificultar, né, a vida do inimigo, e atingindo sua terra, ferindo para que ela não fosse produtiva. Juntar pedra no sentido de limpar o terreno para plantar, e dizer assim, aconteça em que as pedras, espalhar pedras, são formas de trazer algum tipo de punição, de estratégia de guerra, de luta. Então, assim, há tempos de lançar pedra no sentido de estratégia de guerra, há tempo de juntar pedra, tempo de paz, de bonança, de limpar o terreno para se plantar. Então, está falando de circunstâncias que são opostas em si, que são contrárias em si, que tem a ver exatamente com a ideia de tempo de paz e tempo de guerra, tempo das coisas tranquilas, tempo de alegria, tempo de as coisas, circunstâncias positivas, mas tem tempo também de coisas difíceis, como agora estamos vivendo tempos difíceis, né? Em tempo em que a nossa liberdade começa a sofrer restrições, né? Nossa privacidade, né? Nosso direito de ir e vir, né? A normalidade da nossa vida em risco, a dos nossos parentes, nosso trabalho em risco, nossa atividade, nossa própria condição financeira em risco, nosso sustento em risco, né? Uma série de coisas em risco. Tempo que nós não escolhemos, mas que veio, que chegou. E tempo de guerra, tempo de tristeza, tempo de aflição, tempo de inquietação, né? Então, há tempo, dentro do que se está predeterminado, esses tempos sempre vêm, ocorrem, acontecem. Não existe tempo dentro dessa existência da vida humana temporal, de um mundo caído, de uma vida caída,
não termos essa realidade de tempos difíceis, de tempos de guerra, de tempo de conflitos, de tempo de tristeza, de tempos de coisas difíceis. Então ele diz, há tempo de abraçar e deixar de abraçar, falando exatamente de épocas de guerra e dificuldade de conflitos em que as pessoas estavam impedidas de estar exatamente com seus parentes, com as pessoas próximas. Interessante, né, que o pastor colocou um texto falando exatamente sobre isso, que uma das coisas mais tristes para ele desse vírus era estar impedido de expressar e receber carinho de seus familiares, né? Estamos proibidos aí de contato, muitos contatos físicos e expressões efusivas de carinho, de amor, né? Então, aí ele diz assim, há tempos em que vamos ser impedidos de abraçar, de expressar o carinho pelas pessoas que nós amamos, tempos em que somos impedidos de expressar e receber, dar e receber carinho, né? Tempos em que isso será possível, de que teremos a oportunidade de produzir e receber afetos, tempo de guardar e tempo de colocar fora, há tempo de acumular, né? E há tempo de se desfazer daquilo que acumulou. Em momentos difíceis, precisamos desfazer de bens. Tempo de bonança, de coisa, a gente até acumula, mas em época de necessidade, muitas vezes a doença chega para nos desfazermos de coisas que até estavam se tornando ídolo sobre a vida da gente, ou até por necessidade temos que desfazer. Há tempo que nós, em tempos de bonança e de favorecimento, acumulamos, juntamos amigos, juntamos bens, juntamos coisas, mas há momentos em que perdemos até essas coisas e que precisamos abrir mão delas. Não há tempo de juntar e tempo de se desfazer, tempo de rasgar e tempo de coser, e parece que a figura aqui é daquelas atitudes, aquelas expressões de humilhação que era comum, né? Das pessoas rasgarem as suas vestes para expressar a humilhação. Isso há tempo em que as pessoas, pela catástrofe, pela humilhação, pela dificuldade, precisa demonstrar isso com a atitude de rasgar as vestes. E depois que isso passava, as pessoas costuravam a sua roupa como um sinônimo de que Deus havia mudado a sua sorte, restaurado a sua condição. Então, as roupas rasgadas, depois elas eram costuradas. Então, para mostrar exatamente esses dois momentos, essas duas realidades, em que há momentos em que precisamos expressar o coração dilacerado, quebrado, rasgado, aflito, triste, mas também depois demonstrar como ele foi tratado, curado, né? Restabelecido pela graça e pela misericórdia de Deus. Eram expressões que demonstravam isso. Há tempo de tudo isso. Ele termina dizendo, há tempo de amar, tempo de aborrecer, ainda neste contexto de conflitos humanos, né? De guerra, em que às vezes em tempos os homens estariam expressando rejeição, conflito e discórdia dentro da realidade de um mundo caído, em tempo também de cordialidade, de perdão, de reconciliação. E ele termina tempos de guerra e tempo de paz. De alguma forma, esses quatro elementos do início e do fim abarcam essa ideia de Salomão, de que os tempos, a vida, a temporalidade da vida, ela está dentro dessa realidade, dessa polarização do nascer e morrer, e de tempos difíceis e tempos bons, tempos de alegria e de tristeza, tempos favoráveis e desfavoráveis, coisas boas e ruins nesta vida. O tempo nos reserva coisas boas e coisas ruins, momentos difíceis, mas momentos também fáceis, momentos de guerra e momentos de paz. Agora estamos em um momento difícil e precisamos entender que isso está de alguma forma pré-estabelecido, determinado. Esse tempo estava determinado para nós. E aí Salomão diz, quem determinou isso? Isso por acaso é fruto do acaso? É fruto do próprio tempo? Salomão vai dizer não. Versículo 9. Então ele chega à seguinte conclusão, então ele faz a seguinte indagação e pergunta: então que proveito há, que produtividade há, que sentido há de vivermos dentro dessa tirania do tempo, em que estamos submetidos a uma série de circunstâncias e de eventos inescapáveis, incontroláveis por nós? Ele diz, então que sentido há em viver debaixo dessa força inescapável que é o tempo? Que ele chega a dizer que nos afadiga,
que nos fatiga, que nos faz desgastar, que só nos desgasta? E ele responde uma pergunta retórica, ele diz: eu vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então aqui, Salomão categoricamente diz: estes tempos foram determinados por Deus. Foi Deus quem assim o fez. Então ele reafirma a soberania de Deus como aquele que predeterminou os tempos, as circunstâncias. Ele diz: tudo isso é bom, é perfeito. Foi Deus quem submeteu o homem a essa realidade de uma vida temporal, transitória. E por conta do pecado, uma vida cheia de eventos e circunstâncias inescapáveis, predeterminadas por Deus, em que há coisas boas e coisas ruins, momentos de alegria e de tristeza. Então, a primeira afirmação que ele faz: os tempos são determinados por Deus, pelo Senhor. Então aqui ele faz um contraste entre o fatalismo, que é a ideia de que há uma força cósmica predeterminando o tempo, mas é uma força impessoal, né? Uma força cósmica em que determina de maneira inescapável as circunstâncias, sem que nada possa ser feito. Diferente do que a Bíblia afirma do determinismo, que é o princípio de que todas as coisas foram predeterminadas por Deus, foram predestinadas por um ser pessoal, soberano, que é bom, justo e perfeito em tudo aquilo que faz. Então estamos falando de um ser divino, de uma pessoa que predestina, que predetermina os tempos para a vida na terra. Estabelece as circunstâncias para a vida na terra. Então Salomão está primeiro afirmando que o tempo, a temporalidade da vida não é fruto do acaso, mas dos decretos de Deus. E como lidar com isso? E como nos relacionar com isso? Daí ele então diz que a temporalidade dessa vida, predestinada, predeterminada por Deus, deve ser encarada com temor, com gratidão e alegria. Então ele diz: tendo a consciência de que foi tudo predeterminado por Deus, aí ele diz no versículo 12: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar, nada se lhe tirar. Isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Então Salomão diz: qual é o proveito? Ele diz: é óbvio que o homem, como um ser inteligente, autoconsciente por conta da sua imagem e semelhança de Deus, é capaz de transcender o tempo, no sentido de refletir sobre o que passou e sobre o que pode vir, sobre o passado e sobre o futuro, e de refletir sobre o presente. Salomão diz: mas onde está a atitude inteligente para lidar com a temporalidade? Podemos refletir sobre o passado e até planejar e articular sobre o futuro, mas não podemos controlar, não podemos mudar o passado, porque ele já aconteceu de acordo com as determinações divinas. Não podemos controlar o futuro, nem estabelecer nada para o futuro, porque o tempo não pertence a nós. Mas ele diz: mas podemos viver o presente sendo grato a Deus pelo que se passou, pelo que Ele fez, pelo que Ele já determinou, se alegrando no presente com as circunstâncias que Deus colocou para nós
e confiando no temor de Deus quanto ao futuro. Então ele diz, olha, por que Deus faz isso? Por que Ele nos coloca dentro de uma circunstância inescapável de tempo, incontrolável para nós, totalmente determinada por Ele, para que o temamos. Primeira coisa, para que tenhamos temor, saibamos que a vida não está sobre o nosso controle, que o tempo não pertence a nós, nem o controlamos e nem podemos antecipá-lo, nem prevê-lo. Quando os discípulos perguntaram a Jesus, quando essas coisas acontecerão? Jesus disse, os tempos não pertencem a vocês, pertencem a Deus. Só Ele pode dizer e estabelecer os tempos. Ele não quis revelar, então não pertence a nós querer saber os tempos que Deus reservou para nós. A nós cabe temer e confiar neste Deus que é o Senhor do tempo, é o dono do tempo, é o soberano do tempo. Então ele diz assim, por que Deus não só não nos deu o controle do tempo, como também nos privou do conhecimento absoluto do tempo, dos tempos, para que o temamos, para que saibamos que dependemos de Deus, confiemos nele, nos submetamos a Ele, nos sujeitemos a Ele, em total confiança e dependência, como aquele que criou e determina todas as coisas e sustenta todas as coisas. Então Deus fez isso para que o temamos, o reconheçamos como soberano, que as coisas não estão sob o nosso controle, que os tempos não pertencem a nós, pertencem a Ele. Para que o temamos como Deus, o reconheçamos como Deus, nos submetamos como Deus, creiamos nele como soberano, criador, sustentador e consumador de tudo, mas que também sejamos gratos ao olhar que os tempos de Deus são sábios, justos e bons, ainda que tenha coisas ruins, coisas difíceis, momentos de tristeza e de dificuldade, mas que sejamos gratos. Então ele diz, com gratidão, e nos alegrando na presença do Senhor todos os dias. Viver do presente com gratidão no coração pelo que se passou e pelo que foi possível e por onde estamos, com alegria no coração pela oportunidade que temos de estar vivos e sustentados por Deus, desfrutando do que Ele nos permite ter. Então ele diz, comendo, bebendo e nos alegrando na presença do Senhor. Diferente do hedonismo, que faz do prazer o sentido da vida, aqui ele está dizendo que desfrutar da vida com gratidão, alegria e temor é um fruto da realidade da vida temporal, é uma dádiva e bênção de Deus para os que nele crê. Viver o presente estabelecido por Deus, com a oportunidade de poder comer, beber, desfrutar ainda das coisas boas da vida, com gratidão e alegria no coração, temendo a Deus, ele diz, isso é bom, é agradável a Deus e dádiva de Deus. A despeito de nossos momentos, de nossa dificuldade que estamos vivendo, podemos ainda vir nos reunir, podemos ainda orar, podemos ainda comprar e comer. Salomão está dizendo, se alegre e seja grato em vez de ansioso, inquieto e perturbado. Este tempo é tempo para quê? Para o crente nunca pode ser para o desespero, para a aflição, para a murmuração, questionamento e tristeza profunda, mas sempre se alegrar em Deus, ser grato a Deus e reforçar o temor a Deus. Por isso eu acredito, como eu já disse, para algumas pessoas que nesses momentos em que se recomenda evitar grandes aglomerações e se desencoraja, né, os ajuntamentos, as atividades de grandes grupos, eu digo que a igreja, como instituição, né, como ajuntamento dos crentes em um lugar, deveria ser a última a fechar as portas, pela sua relevância, pela sua importância, pelo seu valor, pelo entendimento do que é a igreja. O povo reunido que teme a Deus, exatamente exercitando o seu temor, sua fé e sua confiança
neste que é Senhor e soberano sobre todas as circunstâncias, inclusive sobre as calamidades, sobre as pestes, as enfermidades e as pragas, que entendemos que tem a ver com o governo soberano de Deus, ainda que esteja relacionado a resultado e consequência das ações humanas, mas existe uma causa primária de Salomão, uma causa absoluta primária, Deus e sua soberania, sua providência. Então, temor a Deus, e infelizmente nós vemos as pessoas terem mais temor à peste, à catástrofe, aos homens, do que ao próprio Deus, que é Senhor e soberano sobre até esta circunstância. Pensamos em tudo, consideramos tudo, menos no governo de Deus, na soberania de Deus, na providência de Deus, no temor que a Ele deve ser dado nesta hora importante, né? Neste momento importante. Então, Salomão diz, para que Deus determina esses tempos e essas circunstâncias inescapáveis de coisas boas e ruins? Para que o temamos, para que Deus seja temido como Deus, respeitado como Deus, reconhecido como Deus, clamado como Deus, para que o temamos, para que nos alegremos e para que sejamos gratos a Ele. Mas ele também fala algo interessante ao lidar com a temporalidade, que é sobre viver a temporalidade na perspectiva da eternidade. Viver a realidade desta vida temporal, tendo a expectativa e o anseio da eternidade, sabendo que de alguma forma a temporalidade reflete a eternidade de Deus e a eternidade dos planos de Deus para nós, da vida eterna. Essa vida temporal, esta vida circunstancial aponta para uma vida eterna, reflete a vida eterna, né? É um paralelo dela. Então Salomão diz, veja como ele diz, parte B do versículo 11, ele diz assim: pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus, e fez desde o princípio até o fim. Versículos 14 e 15, ele diz assim: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar, nada lhe tirar. Isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Então ele disse também, olha, Deus colocou o homem dentro de uma realidade temporal, mas imprimiu no seu coração um anseio pela eternidade, visto que a própria alma é imortal. Ela anseia por uma existência supratemporal. E aí ele diz, Deus colocou a eternidade no coração do homem e de alguma forma isso produz uma inquietação em que este homem que anseia pela eternidade, pela existência eterna, está sujeito a uma vida temporal. Ele diz para que o homem anseie, deseje, mas dependa de Deus revelar-lhe a eternidade, colocar-lhe na eternidade, prepará-lo para a eternidade, capacitá-lo para a eternidade, para que ele, neste anseio, neste desejo pela eternidade, busque o Deus eterno, submeta-se ao Deus eterno. Então ele diz, Deus colocou isso para inquietar o homem, para que ele seja ao mesmo tempo ansioso e desejoso pela eternidade, mas ignorante dela, dependendo de Deus, dependendo de sua revelação, dependendo de sua vontade, de seu plano, que se revela em Cristo. Em Cristo conhecemos o que Deus planejou de vida plena e eterna para nós. O que Deus planejou para que a vida fosse de fato e de verdade. O que é uma existência sem as limitações tirânicas do tempo, como uma sucessão de eventos e circunstâncias, de coisas boas e ruins, de uma vida plena. Então ele diz, Deus colocou isso para que os homens, no temor a Deus, o busque como aquele que é a fonte do conhecimento, do poder e da capacitação para a eternidade,
porque essas circunstâncias da temporalidade e da fugacidade e da vaidade da temporalidade é desfeita pelo próprio Deus. Ele diz assim, porque o que é já foi, e o que há de ser também já foi, mas Deus irá renovar. O homem sairá deste ciclo de eventos repetitivos da temporalidade e entrará na eternidade, na plenitude da eternidade. Deus trará uma vida nova e plena em Cristo. Então, de alguma forma, além do crente viver dentro da realidade da temporalidade, sabendo que os tempos não são determinados nem controlados por nós, mas por Deus, e com isso devemos temê-lo, devemos amá-lo, nos alegrar e sermos gratos a Ele pelos tempos que Ele determinou, devemos também viver a temporalidade na expectativa da eternidade. A temporalidade com o temor e com a gratidão é boa, mas ela não é o fim, ela não é a plenitude da vida, ela aponta para algo maior, melhor e mais duradouro. É nessa expectativa que a Bíblia chama para a gente viver como cristão, viver a realidade dos tempos, do pecado que atingiu os tempos, mas saber que Deus removerá este pecado, nos colocará em uma realidade de eternidade e de uma vida plena em Cristo. Então devemos viver alegres, gratos e tementes, mas sempre expectando algo maior, mais importante e mais duradouro, que é a eternidade, que é a vida eterna. E a Bíblia fala sobre isso. Lá em 1 Coríntios, alguém abra para nos ajudar? Capítulo 15, versículo 19, para encerrarmos. E 1 Timóteo 6, de 13 a 16, Paulo fala um pouco a respeito disso, de que nós devemos viver nesta vida com alegria, com gratidão, vivendo a temporalidade, a transitoriedade, as limitações da vida, dessa vida temporal, mas sempre na expectativa da vida eterna em Cristo. Aquilo que Salomão falou, de que Deus renova, de que Deus traz um novo, de que Deus colocou a eternidade e satisfaz o anseio da eternidade no coração, é em Cristo que isso se cumpre. Vejam aí, alguém abra, por favor, 1 Coríntios 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, Paulo está falando exatamente da ressurreição dos mortos, como o início do fim de todas as coisas, onde Cristo, ao ressuscitar os mortos, estabelecerá o seu julgamento final, e aí o destino final e eterno dos ímpios e dos crentes. Então, ele está dizendo assim, devemos ter a expectativa da consumação da nossa salvação, da consumação de todas as coisas, do reino de Cristo, que junto com essa consumação ele trará a vida plena. Se tudo que esperamos de Cristo, de dádivas, de coisa boa, de bênção, se resume a esta vida, ele diz, nós somos piores do que os miseráveis, do que os incrédulos. Se toda coisa boa que a gente espera, se toda expectativa boa que a gente espera em Cristo se resume a esta vida, ele diz, não, nós vivemos as coisas boas que o Senhor tem para nós nesta vida, nesta temporalidade, mas expectamos algo superior e maior na eternidade. Cristo nos colocará em uma condição de vida superior a essa. E aí em 1 Timóteo capítulo 6, alguém lê aí, de 13 a 16, Paulo fala algo em relação a isso, na expectativa da vinda de Cristo, o retorno de Cristo, na consumação das coisas. Alguém leia, por favor. Pessoal, perante Deus que preserva a vida de todas as coisas, perante Cristo Jesus, que, diante de Pôncio Pilatos, fez a boa opção, e guarda-se de mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada como bendito e único soberano, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra o poder eterno,
Amém. Salomão diz que Deus determinou todas as coisas, determinou tempos para a vida na terra, mas Ele determinou um tempo do fim desta vida temporal. E Ele diz, Deus renovará. E é interessante que, é isso que Paulo está dizendo, há uma expectativa porque esse Deus que controla e determina os tempos, já cumpriu o tempo da vinda de Cristo, por exemplo. Quando Jesus nasce e vem ao mundo, a Escritura diz que aquele era o tempo estabelecido por Deus, onde as coisas iriam começar a ter o seu renovo. A vida teria o seu renovo. A Bíblia diz que nos tempos certos, nos tempos estabelecidos por Deus, na consumação dos tempos, essa ideia de no tempo certo, na consumação do tempo, Cristo veio ao mundo. Jesus passa o seu ministério todo dizendo que tudo que acontecia com Ele era o cumprimento dos tempos estabelecidos por Deus para seu ministério. Havia o tempo certo em que Ele iria sofrer, havia o tempo certo em que Ele iria morrer, o tempo certo que Ele iria ressuscitar. E Ele disse quando foi para a glória para os discípulos, havia um tempo de retornar. E no seu retorno, estabelecer o fim desta vida temporal e o início e o estabelecimento da eternidade. Então Paulo diz assim, os tempos determinados de Cristo voltar, devemos ansiar por este tempo determinado em que Ele vai trazer o renovo, trazer a vida plena para nós. Então, ele está falando de viver o presente, viver a realidade desta vida temporal na expectativa da eternidade, no anseio da eternidade. E finalmente, meus irmãos, apesar do texto não dizer que temos controle ou determinamos os tempos, a Bíblia diz que devemos nos preparar e responder aos tempos estabelecidos por Deus de maneira que realmente sejamos sábios e demonstremos todo o temor a Deus. Nós não determinamos os tempos, mas nós somos responsabilizados a responder os tempos determinados. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5 a 17, o texto que nós... Romanos, não, Efésios, perdão. Paulo diz que devemos remir o tempo, porque os dias são maus. A ideia de fazer um uso santo do tempo. Esse tempo, essa realidade temporal de coisas, de momentos difíceis, de circunstâncias difíceis, devemos fazer bom aproveitamento, devemos ter um comportamento correto, santo, diante de todos os momentos que Deus nos dá. Principalmente dos momentos difíceis, como esse que a gente está vivendo hoje. Paulo fala que os ímpios respondem de maneira pecaminosa aos tempos de Deus. Se comportam de maneira desrespeitosa, ímpia, ignorante para os tempos determinados por Deus. Mas nós não determinamos os tempos, mas somos chamados a responder aos tempos de Deus de maneira que expressemos total confiança e consciência de que Deus é soberano sobre os tempos, de que Deus é o provedor dos tempos e que se estamos vivendo tempos difíceis, Ele assim o quis, mesmo tendo o homem como o agente imediato disso, mesmo tendo as ações humanas trazendo consequências sobre nós, não deve jamais esquecer do governo soberano de Deus, da causa primária que é Deus, do interesse, do propósito, do plano maior de Deus, da história da humanidade, que não é da humanidade, mas é de Deus para a humanidade, do propósito do Senhor para a consumação de sua criação, na obra da redenção, da qual estamos dentro e nossa história e tempos estão dentro. Paulo disse, remindo o tempo porque os dias são maus, agindo de maneira que sejamos guiados a pensar, falar e ser conduzidos pela palavra de Deus. Falando entre vós com salmos e hinos, isso que Paulo diz, falando a palavra, pensando a palavra, vivendo a palavra, sendo conduzidos pela palavra de Deus para um proceder santo, prudente, correto e temente a Deus diante de momentos, principalmente de momentos difíceis, como Paulo diz aos Filipenses, que os homens conheçam a nossa moderação, de que nossos anseios e inquietações são colocadas diante de Deus para que a paz dele, que excede o entendimento humano, invada e transborde em nosso coração.
para que enfrentemos momentos difíceis como quem tem paz de Deus no coração. Não como quem é indiferente, mas como quem é guiado pelo amor, pela misericórdia, pelo temor e fé em Deus. Que está em paz na consciência e na certeza do controle soberano de Deus sobre todas as coisas. Então Paulo disse, remindo o tempo, fazendo uso santo, respondendo de maneira santa ao tempo. E Tiago também, em sua carta, no capítulo 4, versículo 13 a 16, Tiago diz que não devemos ser como os arrogantes, que lidam com o tempo como se eles fossem o Senhor do tempo, que planejam, dando certo o cumprimento de seus planejamentos, porque acham ser senhores e controladores do tempo. Tiago diz que devemos planejar, mas sempre confiando no Senhor do tempo, dizendo que se Deus quiser e se Ele nos der vida, faremos aquilo que planejamos, porque Ele é Senhor do tempo. Que Deus, meus irmãos, nos dê graça, confirme essas verdades no nosso coração, nos fortaleça nesses momentos difíceis, né? Fortaleça a nossa fé e nos ajude a viver de maneira sábia e temente a Deus nesses tempos que Ele estabeleceu para nós. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.